Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou aqui no seu espaço, na TV Passo Fundo, no programa Saúde, que vai além dos hospitais, porque a gente trata de saúde geral, da mente, inclusive das suas empresas. Por isso que hoje eu estou com a Silvia Dalauba, essa minha amiga de longa data, que faz um trabalho belíssimo em diversas empresas em Passo Fundo e toda a região. Hoje a gente vai falar sobre a geração Z, que você tem com certeza no seu negócio. E é muito importante saber muitas coisitas, né, como a gente diz. Mas antes eu vou agradecer aos nossos patrocinadores. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Índia Mara Calmo, psicóloga clínica. Cirurgia plástica integrada. Silvia Dalauba, treinamento e desenvolvimento humano. Oficina de vacinas, crianças e adultos. Carmen Steffens, Passo Fundo Shopping. Bi Bardot e Mano Escobar. Então, antes de mostrar essa minha amiga, só dá uma pitada aí, Bertoc, mostra a primeira lâmina. Porque o título hoje... Sugestivo. Eu acho que muita enigmático. gente... Enigmático. Porque traz o que muitas pessoas resmungam. Vamos lá, Lívia. Bom, boa tarde, né? Boa noite, bom dia, que seja, né? No horário que chegar, nós estamos aqui. Chegar, a gente está. Então, é um convite também à reflexão pelo que a gente está enxergando no mercado. Então, a gente encontra os empresários em rodas de conversa, nas empresas, e vem... A internet traz muito isso, a gente vê nas redes sociais também muito isso. Que há muito questionamento quanto à geração Z. E é um desafio que a gente faz como reflexão. Então, a primeira lâmina ali é preguiçosa ou disruptiva. Vamos fazer essa reflexão. As vantagens que a geração Z traz para o mercado de trabalho. Então, ela é preguiçosa ou disruptiva? Vamos pensar nisso, né? Então, a gente precisa enxergar o que ela está trazendo, porque ela está inundando o mercado de trabalho com muitas informações e está sendo um choque encontrar essa geração hoje, porque o mercado está precisando dela e, ao mesmo tempo, ela está vindo com um comportamento que está sendo um pouco... ela está vindo com esse comportamento disruptivo, como traz esse primeiro slide, né? E está sendo um pouco incômodo de acomodar esses comportamentos. E nós, da área de pessoas, da área de gente, nós precisamos enxergar esses conflitos geracionais, porque é isto que está acontecendo, enquanto geração X e Y, mais conservadores, mais agregadores das relações. Como que a gente está fazendo essa acomodação? Como que a gente está vendo isso? Por quê? Há de se pensar que cada geração que chega, ela vai ser vista como diferente e como incômoda. Ela vai vir com um novo papel, com uma nova função. E veja bem, eles já são nativos digitais, eles já chegam com essa pegada, eles já são muito criativos, a inovação para eles já chega na veia, então essa incomodação já está dentro deles. Nós, Lívia, eu falo por mim, né? Mas eu nasci antes do computador, então eu venho dessa geração que passou por toda essa, né, a 4.0, a indústria, né? Então, eu precisei me acomodar, então eu tenho essa veia mais conservadora e esse aprendizado para mim e para muitos, né, é algo novo e algo que precisa ter uma certa resiliência de aprendizado e que não flui da mesma maneira. Então, a gente tem um certo, vamos falar a verdade? A gente tem um certo medo. É um preconceito também. Também. E é algo assim que a boca pequena aqui e ali diz, eu não estou conseguindo um para trabalhar comigo, mas também são tudo preguiçosos, não querem fazer nada. 2 minutos depois já desistem da função, não é assim o que a gente escuta? Sim. Em todas as áreas, as empresas que eu trabalho, que são multi-áreas que eu trabalho, a gente encontra esses comentários.
E quando tu falas conservadora, daqui a um pouco essa geração é que vai ser vista como conservadora num formato diferente. Porque quando elas tiverem a nossa idade, eu agora vou fazer 48, é essa geração diferente, né? Já Isso. olhando uma outra geração. E o encontro de gerações sempre traz esse conflito. É natural. O outro não sabe ouvir. E Isso é a chave. entrei na chave? Então vamos lá, continue, nossa doutora. Né? Como é bom bater papo assim, né? Sim, é assim que é a conversa, mas não é? A nossa geração, ela teve embate com a anterior. A geração, a Y, nós tivemos embate também. Então, é natural isso. Então, cabe a quem? Cabe a nós fazermos o quê? Fazermos esse entendimento. Então, só que agora ela está vindo um pouco mais forte. Eu acredito dessa questão que a gente está vendo no mercado, muito por essa questão digital. E também o que aconteceu? A gente vê muito a questão da qualidade de vida, até depois no decorrer dos slides, não nesse momento, um pouco mais adiante a gente vai ver nas slides que essa geração Z, ela preza muito, muito a qualidade de vida, tá? O que as nossas gerações, nossos pais, ela preservava muito mais o trabalho, a segurança, né? O que a gente vai lá para Maslow, a gente vai enxergar a nossa pirâmide, né? A segurança, enfim, os dados, a base da pirâmide. A geração Z, eles querem qualidade de vida. Tanto que eu estava assistindo uma menina da geração Z que ela dizia, cantando, né, numa entrevista, que ela dizia menos salto e mais pé no chão. Tipo, vamos para a praia, né? Menos salto, menos trabalho. Algo mais leve. E mais pé no chão. Menos sisudo, e tem talvez. uma menina que agora eu não lembro o nome, até devia ter anotado para trazer para a gente olhar, mas ela traz só informações da geração Z no Instagram, e ela traz, não é meme, são histórias reais, que muitos deles trabalham um determinado período, juntam um determinado dinheiro e ficam meses com aquele determinado dinheiro, tipo, sobrevivendo, entende? Então, é aquele valor para sobreviver. E a gente vai aprofundar esse tema, porque geração preguiçosa ou disruptiva, um pouco de cada coisa, será que não? Vamos melhorar o olhar e ver como aproveitar os potenciais que eles têm muito mais à frente da gente. Tem Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho.
seu programa Saúde, segundo bloco, a gente concluiu o primeiro bloco falando sobre o tempo que eles buscam De qualidade de vida. qualidade de vida, de descanso. E a gente já vê há muitos anos multinacionais contratando jovens e proporcionando espaços para que eles leiam, conversem, inclusive arborizados, mesmo que seja um ambiente fechado com verdinhos, puffs e outras coisas, para que tenham esse espaço para não perder essa geração Z no trabalho. Então, o que está acontecendo? Não, a empresa, enfim, né, a organização não está conseguindo equalizar as vontades, gerar resultado e qualidade de vida. Eu estou dizendo que um é certo e que outro é errado? Não. Eu estou partindo de que vontades de um lado e vontades de outro. Tá? Agora a gente vai ter que parar, sentar e colocar essa questão no centro da mesa e ver como partir dali e tentar encontrar uma solução. Porque é uma força de trabalho que está agora de 16 a 30 anos. Vamos ver ali, nós temos um slide em que a gente vê, né, desde a geração silenciosa, que é lá de 1923, até a geração alfa, que são os nascidos a partir de 2010. Então nós temos todas essas gerações, tá? E essa geração Z é a nossa força de trabalho, que é de 95 a 2009, que está eclodindo agora no mercado de trabalho, que é essa força criativa, que é essa força que nasceu assim, que tem uma força de inovação, porque ela é nativa digital, e ela quer trabalhar, ela quer produzir, mas ela quer dentro dos critérios dela. Então ela tem um direcionamento muito já fortalecido dentro dessas vontades. Tá? Sabe que eu vejo que o conservador, que tu chamou de conservador, mas é a geração ali, que é a minha, que eu ainda sou geração X, eu achava que era a Baby Boomer já, mas não. Não. Mas essa geração X e Baby Boomer, que é mais a nossa geração... Sim, nós somos X. Os que estão muito conservadores, nós temos a leitura, um pouco de qualidade de vida, mas a gente está focado no ganha-pão todo dia ainda, que é essa questão que você estava falando. Os geração Z, eles sabem muito mais do que a gente na questão tecnológica. Isso. E por isso eles têm que ser mais bem aproveitados dentro dos espaços, porque hoje em dia nenhuma empresa sobrevive sem a tecnologia. Os conservadores que estão fazendo uso já das tecnologias, pelo menos das básicas, que tu exemplificou muito bem ali, porque a geração, olha ali, a alfa tá só alfa, a geração Z já veio o celular, depois vem o Twitter, né? Depois o iPad. A nossa, né, que estava lá acessando os computadores. Isso! Então, eu acho que tu colocou muito bem ali com os símbolos, porque hoje em dia a gente enxerga esses apps, essas plataformas, que precisamos dominar também sendo conservadores. Não 100%, mas para eles, esse trabalho, eles precisam ser aproveitados, tu não acha, Silvia? Eu acho. E para pontuar muito que eu já afirmei, que não estou dizendo o certo e nem o errado, que não existe. As empresas, elas existem e elas buscam o lucro. E elas precisam de resultados. Então, assim, e elas não podem também acolher demandas de vontades individuais. Não existe isso? Entende? Então, acomodar essas situações é um grande desafio hoje para as empresas. E você está dentro das empresas fazendo essas mediações. Aí a gente vai lá para aquele cenário de enxergar que movimentos fazer. E daí o que acontece? A gente tem todas essas gerações hoje dentro das empresas. Esses critérios geracionais, de pessoas circulando, isso precisa ser trabalhado dentro das empresas, porque a gente precisa entender que as pessoas precisam ser trabalhadas dentro da sua inteligência emocional para entender que isso está acontecendo, é um desafio. Existe uma empresa do setor alimentício a nível mundial, isso aconteceu no Japão, se não me engano. É uma empresa de nível mundial, não vou citar o nome, mas enfim,
ela estava perdendo muito dinheiro porque ela não conseguia contratar, porque ela precisava contratar pessoas para sorrir para os seus, né, para os seus consumidores, e a geração não quer se comunicar, não gosta de sorrir, e ela precisava de pessoas para se comunicar e para sorrir. O que aconteceu? Ela precisou mudar a simbologia de venda para o cliente e fazer um marketing reverso. O marketing dela precisou mudar e fazer com que ela pegou uma influencer que era muito sisuda, mudou a expressão de venda do produto com essa influencer sisuda, colocou vendedores sisudos para vender o produto, mudou a forma de vender esse produto alimentício sisudo, faturou milhões de vendas desse produto, amplamente conhecido no mundo. Lembrando que as pessoas se enxergam nos outros, né? Por isso influenciador, um comunicador, sei lá. Então, o que aconteceu? Essa empresa mundialmente conhecida, que existe aqui em Passo Fundo também, que é do ramo alimentício, o que ela fez? Ela enxergou esse grande desafio dessa geração, que tem esse comportamento, e conseguiu traduzir para a sua cultura. Eles precisaram mudar, veja bem, eles precisaram mudar o seu regimento interno, que não mudava há 50 anos. Nossa, mãe! Então vejam a força que essa geração também, né? tem. Sim. Então, assim, faziam 50 anos que eles não mudavam esse regimento interno, eles precisaram mudar para poder atender isso. Por quê? Porque estava mexendo no resultado da empresa. Quando dói no bolso, ele tem que correr. É por isso que eu digo, entre certo e errado não existe. O momento, ele precisa enxergar aonde você precisa fazer as adequações para que todos ganhem. A gente precisa sair no ganha-ganha. Concorda, Lívia? Uma mescla de especialidades, porque tem uma pessoa que é especialista nisso, aquela no outro, e eu acho que uma mescla das gerações daria um grande bolo perfeito. A tecnologia com os fios de cabelos brancos. Exato. Tu sabe que dá sabedoria. Né? Sabedoria que a gente vai falar já no terceiro bloco. Esse papo precisava rende, né? Uma tarde toda aqui na TV Passo Fundo. Mande suas sugestões que a gente trabalha isso aqui. Aí. Tem Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos para o terceiro bloco do seu programa Saúde e eu vou agradecer aos nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Índia Mara Calmo, psicóloga clínica. Cirurgia plástica integrada. Silvia Dalauba, treinamento e desenvolvimento humano. Oficina de vacinas, crianças e adultos. Carmen Steffens, Passo Fundo Shopping. Bi Bardot e Mano Escobar. Já agradeço rápido porque assim, ó, este tema
Geração Z, preguiçosos ou disruptivos. É muito importante, mais que importante, é presente em todos os lugares, numa empresa de ônibus, numa panificadora, numa loja de roupas, num vendedor de refrigerantes. A todo momento a empresa precisa mesclar esse potencial com a ajuda de vocês que fazem esse desenvolvimento humano para não ter esse sofrimento bilateral ou unilateral. Porque o que acontece? Quando tu começa a gostar daquele funcionário que está na geração Z, do colaborador, ele vai embora. Mas o que mais a gente escuta, né? Eles não ficam, eles saem. Eles não querem nada com nada. É o que a gente escuta. É o que a gente mais escuta nas empresas. Eles não ficam, eles ficam a gente pega os currículos, os próprios currículos já declaram essa relação que eles têm com os empregos, né? 1 mês, 2 meses. Às vezes acontece, tem muitas histórias. Agora, assim, acerta toda a documentação e não aparece para trabalhar. Aí você liga, mudei de ideia. Ou o ônibus não passou, não acordei. Então, assim, não existe aquela questão daquele comprometimento. Eles não têm aquele comprometimento, né? Fui selecionado, fica naquela empolgação que a gente tinha. O que mudou, então? Então, olha só, eles têm a geração Z, como a gente está vendo ali na tela agora. Eles evitam empresas que não se preocupam com a sustentabilidade ou com a diversidade. Eles precisam ter aquele propósito claro, eles precisam se espelhar com o lugar que eles estão. Se eles não têm a identidade muito clara com o lugar com que eles estão, eles não aderem. É impressionante. Isso é uma clareza que a gente enxerga, né? Então, eles precisam ter aquele propósito muito claro. Com o slide que a gente enxerga também ali, a flexibilidade. Eles buscam trabalhar de qualquer lugar com o seu próprio ritmo, entende? Fazendo então, o seu horário. O seu ritmo, entende? É impressionante isso também. Senão, não tem aderência. E tem também aquela demissão silenciosa. Eles vão se demitindo, o quiet quitting, que chama, né? Que é um termo utilizado, que é a demissão silenciosa. Eles vão deixando de fazer o trabalho. Entende? Vão parando de trabalhar. Então, a demissão silenciosa. E vão deixando, vão parando de trabalhar. Meu Deus. Acontece isso. E, então, é um movimento que eles começaram, eles aderem, né? A geração vai aderindo. Então, as empresas, os profissionais, né? Os empresários, enfim, os líderes, gestores, eles trazem essa dor, é uma dor que a gente chama, né? É que adoece o ambiente, adoece a empresa e precisa sair dessa fase péssima de não produtividade. Então, assim, o que eu digo, Olivia? A gente já tem a dor, a gente já tem a situação, um problema, a gente precisa focar em estratégias para resolver. E como? Agora, tá? É o momento. O que a gente vai fazer para ajudar as duas gerações? As gerações. Vamos chamar de dois lados, né? Esse embate não pode ser um embate. Porque a gente vê assim, tem até empresários que vão para as redes sociais enlouquecidos para dizer, gente, as empresas, elas precisam de pessoas para trabalhar, eu não tenho espaço para tanta, né? Então, o que eu preciso dizer? A gente precisa criar essa questão de trabalhar mais esses espaços que nem tem no slide ali, Bertoque, a saúde mental. Eles priorizam muito essa questão de saúde mental. Ali diz assim, pela primeira vez em 6 anos, a saúde mental se tornou o primeiro desafio para a gestão de pessoas, segundo o relatório do GPTW, o GPTW, ele traz os melhores lugares que as pessoas têm e que querem trabalhar, né? Os melhores espaços. E essa pesquisa é de 2023. Então, as pessoas, elas se sentem bem nesses lugares onde você tem segurança psicológica, onde você tem reconhecimento, onde você tem
realmente investimento real, onde a saúde mental é realmente atendida. Então, o cuidado, né? O cuidado com as pessoas. Olha como isso é importante, né? Isso são dados de pesquisa, não são baseados em conversas, enfim, né? Então, são questões que é bom serem levantadas também, né? Neste 1 minuto e meio, não tem como a gente dar todos os recados e da importância deste trabalho que tu faz, no momento em que faz toda uma análise de uma equipe e faz com que as atividades façam... Como eu posso te dizer? Olha que difícil achar um termo, mas que justifique aquela atividade, faça com que a pessoa se encontre naquela empresa saudável, fazendo o que gosta. Que difícil. Aí a gente tem um outro slide, essa capacitação de líderes. Olha, isso aí é o que eu digo que talvez seja o caminho, né? A mentoria reversa, onde os jovens, eles ensinam habilidades tecnológicas. Olha que interessante, Lívia. Os jovens ensinam habilidades tecnológicas aos líderes mais experientes, tá? Troca de experiências profissionais, profissionais veteranos compartilham vivências práticas com os mais jovens. Então tem aquela quebra de estereótipos. Os diálogos intergeracionais eliminam um ambiente de respeito e criam um ambiente de respeito mútuo, né? Então eu acho que a questão é por aí, né? Aproveitar o que eles sabem muito mais. Quebra essa questão, né? Trazer para perto. E essa é a quebra de paradigma, onde você leva, né, o que tu tem para o outro e o outro traz o expertise para ti. E essa análise que a Silvia faz e faz as pessoas fazerem já em atividades dentro da sua empresa. Até o próximo programa. Até mais.